Em 1792, na Inglaterra, Mary Wollstonecraft escreve um dos grandes clássicos da literatura feminista, A Reivindicação dos Direitos da Mulher, onde defendia uma educação para meninas que aproveitasse seu potencial humano. Em 1827, surge no Brasil a primeira legislação relativa à educação de mulheres. Em 1832, a brasileira Nísia Floresta, do Rio Grande do Norte, defendia mais educação e uma posição social mais alta para as mulheres. Lança uma tradução livre da obra pioneira da feminista inglesa Mary Wollstonecraft. Inspirada nesta obra, Nísia escreve Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. Mas Nísia não fez uma simples tradução. Ela se utiliza do texto da inglesa e introduz suas próprias reflexões sobre a realidade brasileira. É por isso considerada a primeira feminista brasileira e latino-americana. 1848. Estados Unidos, Nova York. Acontece a convenção em Seneca Falls, o primeiro encontro sobre direitos das mulheres. Em 1857, Estados Unidos. No dia 8 de março, em uma fábrica têxtil em Nova York, 129 operárias morreram queimadas numa ação policial, porque reivindicaram a redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias e o direito à licença maternidade. Mais tarde foi instituído o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em homenagem a essas mulheres. Em 1862, durante as eleições municipais, as mulheres podem votar pela primeira vez na Suécia. 1932, Brasil. Getúlio Vargas promulga o novo Código Eleitoral, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres brasileiras. 1945. A igualdade de direitos entre homens e mulheres é reconhecida em documento internacional, através da Carta das Nações Unidas. Nesse mesmo ano, as mulheres francesas, italianas e japonesas conquistaram o direito ao voto. Em 1948, a holandesa Fanny Blankers-Koen, 30 anos, mãe de 2 crianças, foi a grande heroína individual da Olimpíada, superando todos os homens ao conquistar 4 medalhas de ouro no atletismo. 1974. Na Argentina, Isabel Perón torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente. 1988. Brasil. Através do lobby do batom, liderado por feministas e pelas 26 deputadas federais constituintes, as mulheres obtêm importantes avanços na Constituição Federal, garantindo a igualdade a direitos e obrigações entre homens e mulheres perante a lei. 2006. Sancionada a Lei Maria da Penha. Dentre várias mudanças, a lei aumenta o rigor nas punições das agressões contra a mulher. É disponibilizado o número 180 para denúncia. 2010. Dilma Rousseff, eleita a primeira presidente mulher na história do Brasil. Também fizemos algumas perguntas que são frequentes entre as mulheres para a professora Karen, que é formada em Direito na Univille e em História na UDESC. Desde 1912, o Brasil discute a criação de leis que protejam as mulheres, mas só em 1932 foi instituído pela primeira vez a proibição do trabalho feminino no período da noite. Nesse mesmo decreto, ainda dizia que a mulher podia ter meia hora de descanso 2 vezes por dia, desde o momento em que o bebê nasceu até ele fazer 6 meses. Portanto, ainda não havia licença maternidade. Na Constituição de 1932, o artigo 121 proibia a discriminação dos salários das mulheres. Eles deveriam ser iguais aos do homem, e a mulher não poderia trabalhar em locais insalubres. Ela podia descansar logo após o parto, não perderia o emprego e nem perderia o salário, mas esse repouso era somente de 1 dia. Em 1934, a Constituição dizia que a mulher só poderia trabalhar 8 horas, que ela já poderia descansar 1 vez por semana, poderia ter férias remuneradas e, de novo, dizia que o salário dela tinha que ser igual ao do homem. Portanto, isso quer dizer que o salário era diferente. Na legislação brasileira, o limite de horário para trabalhar são 44 horas semanais. Isso significa que a lei é igual para homens e mulheres. Não existe diferença no tempo do trabalho, existe apenas o número máximo de horas trabalhadas. Às vezes, algumas profissões, elas têm um limite de horário, mas tanto faz se ela é para meninos ou para meninas. O estado civil ou a mudança do estado civil de casado para solteiro ou de solteiro para casado não é um fator que justifique a demissão de nenhum empregado. Toda mulher que estiver grávida tem direito à licença maternidade no caso do nascimento de uma criança.
Ela ainda pode pegar a licença maternidade, iniciar a licença maternidade, se a gravidez dela for de alto risco. E mesmo que ela tenha um bebê e esse bebê morra no parto, ela também tem direito à licença maternidade. As mulheres também têm direito à licença maternidade no caso da adoção, o mesmo tempo que teria uma mulher que gerou um bebê. A mulher pode fazer horas extras, mas dentro do possível na nossa legislação. É preciso esperar 15 minutos entre o horário normal de trabalho para então começar o período de hora extra. E ela nunca pode ultrapassar um limite mensal de horas, idêntico ao masculino.